Para você ligado na Globo, chega mais uma rodada do Campeonato Paulista de 2007. Hoje nós vamos acompanhar Guaratinguetá e Corinthians, direto da cidade de Guaratinguetá, no Vale do Paraíba, a cerca de 200 quilômetros da capital de São Paulo. Guaratinguetá que está de volta à primeira divisão, com um clube que é novo, um clube que está começando praticamente a sua vida e tem uma ascensão muito rápida, é um dos caçulas da primeira divisão do Campeonato Paulista. Enfrenta o Corinthians, que vem de 3 vitórias e 2 derrotas seguidas. E talvez seja esse o limite para o Corinthians não entrar em crise e para o Corinthians não se distanciar muito das primeiras colocações do campeonato. Afinal, 4 times, depois de 19 rodadas, passam às semifinais do Campeonato Paulista. O Corinthians hoje tem um time desfalcado e o Corinthians perdeu o seu centroavante artilheiro, Christian. 5 gols, um dos artilheiros do Paulistão. Esta semana foi embora para o Internacional de Porto Alegre. Resta saber como o Corinthians se comporta. A grande novidade é o garoto William, que foi campeão sub-20 com a seleção brasileira no Campeonato Sul-Americano no Paraguai e ajudou o Brasil a se classificar para os Jogos Olímpicos de Pequim. A gente vai falar daqui a pouco tudo sobre Guaratinguetá e Corinthians nesta sexta rodada, que começou ontem com o São Caetano empatando 0-0 com o Marília em São Caetano do Sul, mantendo aí a sua segunda posição no campeonato. Pode ser até ultrapassado hoje por alguns times, vai depender muito dos resultados da rodada. Só não vai cair das 4 primeiras posições, porque Noroeste e São Paulo vão jogar. No outro jogo de ontem, o Juventus ganhou da Ponte Preta por 1-0. O gol do Juventus foi marcado pelo Léo Mineiro. Uma jogada dentro da área, ele girou, bateu forte e fez indefensável para o Aranha. 1 para o Juventus, 0 para a Ponte Preta. Os dois times têm 7 pontos ganhos. Daqui a pouco a gente passa por toda a rodada do Paulistão. Hoje às 6h10 tem o primeiro clássico, Santos e Palmeiras. E a rodada é a seguinte, ó. Às 4 da tarde, além do nosso jogo aqui entre Corinthians e Guaratinguetá, jogam Bragantino e São Bento. Às 5 nós temos Santo André e Rio Claro, Barueri, Sertãozinho, Rio Branco e América. E depois às 6h10, Palmeiras e Santos, Noroeste e São Paulo. A gente volta já já para contar tudo para você e curtir a bola rolando para Guaratinguetá e Corinthians. O Corinthians já não tem mais espaço para tropeços e joga fora de casa. Voltamos daqui a pouquinho. Globo, a gente se vê por aqui. Estamos de volta para a bola rolar daqui a pouquinho no estádio Dario Rodrigues Leite em Guaratinguetá. Um estádio que tem capacidade para 16.000 pessoas. Guaratinguetá já teve time na primeira divisão do campeonato desde 1964, quando a Esportiva de Guaratinguetá caiu. A cidade ficou sem representante na primeira divisão. E este Guaratinguetá de hoje é um clube de 1998. Há 7 anos começou a disputar as divisões de acesso de São Paulo e chega neste 2007 à primeira divisão. É o adversário do Corinthians hoje. O Guaratinguetá nesse Campeonato Paulista estreou perdendo para o São Caetano 2-0, depois ganhou ganhou por 3-1 e por 2-0. Ganhou ganhou 2 partidas e depois vem aí com 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Está assim escalado a equipe do Guaratinguetá. O goleiro número 1 é Edson Bastos, 2 Giovani, 3 Carlinhos, 4 Jesse e número 6 Galego. No meio 5 Léo Mineiro, 8 Magal, 7 Ale, 10 Leandro. Na frente 11 o Alexandre Pedalada e 9 Laécio. Esse é o time do Carlos Rabelo. Marcelo, Rafael, Pedro, Tobi, Maurício. É Micael o nome dele, mas ele é conhecido lá como Michel. Sandro Goiano e Nenê são os reservas do time do Guaratinguetá, do time do Carlos Rabelo. Entrando em campo aí a equipe do Corinthians. O Corinthians que começou o campeonato vencendo as suas 3 primeiras partidas. Monte, São Bento e ganhou também a sua 3ª partida. Depois perdeu 2 jogos e vem aí de 2 derrotas o time do Corinthians. É o limite para o Corinthians, que hoje ocupa uma posição no campeonato de 7º lugar com 9 pontos ganhos. Está assim escalado pelo técnico Emerson Leão. O Corinthians vem com Marcelo número 1. Hoje são 3 os zagueiros, 23 Gustavo, 4 Marinho e 13 Marquinhos. No meio campo 8 Rosinei, 15 Daniel, 11 Magrão, 30 William e 20 Elton. Número 17 Arce, número 26 o Wilson. O boliviano Arce pela primeira vez como titular. O Wilson ganha uma chance no ataque e o William aparece no time do Corinthians. Jean, Marcos Vinícius, Paulo Almeida, Edson, Daniel Grando, Carlão e Jailson são os reservas. O Daniel Grando é um jogador que vem também dos times de base do Corinthians e hoje fica no banco de reservas.
O trio de arbitragem é comandado pelo Salvio Spínola. O árbitro tem Marcelino de Brito e Gustavo Miranda como assistentes. O Corinthians enfrenta o Guaratinguetá nesta sexta rodada do campeonato. O Abel Neto acompanha o Corinthians, o Andrei Camp e o Guaratinguetá. Vamos ver como se comporta o time do Emerson Leão. E aí, Abel Neto, qual é o clima deste Corinthians depois de 2 derrotas consecutivas? Kleber, clima de muita pressão, de preocupação, é lógico, pelas últimas 2 derrotas. O Corinthians jogando fora de casa, mas não pode pensar nem em empatar. Vamos ouvir rapidamente aqui o Leão sobre esse jogo. Eu acho que muda não só por necessidade, mas por circunstâncias de substituição. Perdemos alguns jogadores. Vamos pôr um pouco mais de juventude também na frente, através da sua velocidade. Eu acredito que o futebol hoje tem que ter muito da velocidade, da movimentação, da ajuda mútua. Então, basicamente, é o que nós treinamos. A mudança você reclamou nos últimos jogos muito em relação à arbitragem. O Salvio Spínola, um pouco mais experiente, te tranquiliza? Não. A minha pedida de mudança não é por isso. Não é por aí. Um novo pode ser excelente. E um velho pode ser uma porcaria. Depende da capacidade dele. Eu peço apenas que cumpram o regulamento da melhor maneira possível. E que tenham sorte na partida, coisa que não está acontecendo. Tá aí o Leão. Kleber. Muito bem, o técnico Emerson Leão. O time do Guaratinguetá entra em campo agora, está aí postado com todo o seu torcedor empolgadíssimo. O Guaratinguetá de volta à primeira divisão do Campeonato Paulista. A cidade de Guaratinguetá de volta. O Sportiva jogou 4 campeonatos e o Guaratinguetá está de volta agora para este campeonato de 2007. E o Andrei Camp também sente aí o clima dos jogadores de Guará nesta volta e este clássico contra o Corinthians, este segundo jogo contra time grande, Andrei. Boa tarde, Kleber. Expectativa total por parte do Guaratinguetá. A equipe vem de um empate complicado aqui dentro de casa para o Bragantino, então hoje a vitória é o único resultado que interessa. Tanto que o técnico mudou o esquema de jogo. Jogava no 3-5-2, passou a jogar no 4-4-2 hoje. É sinal que tem mais trabalho para vocês, Carlinhos? Vocês lá atrás, você que é um dos zagueiros da equipe do Guaratinguetá? Não, o trabalho ele seria de qualquer maneira. Nós vamos jogar contra uma grande equipe. Não vive um bom momento, só que novos jogadores estão entrando, também estão buscando oportunidade, tem muita qualidade, seriam titulares em qualquer time do país. Então nós temos que respeitá-los, tentando fazer o nosso melhor. Lógico que tudo depende muito de um sistema tático e é isso que nós vamos buscar, com muita garra, determinação, que essa é a cara desse time. Tá certo, obrigado ao Carlinhos, que é o capitão do Guaratinguetá, Cleber. Carlinhos, que jogou até na seleção brasileira, revelado jogou no Guarani, foi convocado pelo Zagallo, ele e o Edson Bastos, que era do Figueirense, e são talvez os 2 jogadores mais conhecidos da equipe do Guaratinguetá. 2-0 para o São Caetano na estreia, 3-1 em cima do Marília, 2-0 em cima do Barueri, depois a derrota para o Santos por 1-0 e esse empate que o Andrei falou em casa contra o Bragantino na última rodada. O Corinthians 3-1 na Ponte, 4-2 no São Bento, 4-1 no Juventus e aí 2 derrotas no Pacaembu, perdeu do Ituano por 2-1 na última rodada para o São Caetano por 1-0. Casagrande, com essas e outras, com a saída do Christian, aí aparece o William, garoto, campeão sub-20, aparece o Arce como titular, fazendo dupla com o Wilson. É um Corinthians que, para não entrar numa crise danada, precisa de resultado. Eu nunca vi uma equipe, isso aí é histórico no Corinthians, mas dos 2, 3 anos para cá, entrar tanto em crise, acontecer tanta coisa estranha como acontece no Corinthians. Se eu fosse um torcedor hoje do Corinthians e chegasse no estádio agora e sentasse na minha cadeirinha e olhasse lá, eu ia falar assim, nossa, que time feio, né? Mas é verdade, para quem tinha o Christian, você tinha o Roger, há 3 rodadas atrás o time era completamente diferente. Hoje, você olha a equipe, falta experiência, falta jogador pro Leão, ele tá arriscando, o Arce vai ser titular, ele puxa jogador do juvenil, o goleiro não passa ainda a confiança, então é uma equipe muito estranha. Eu não confio nessa equipe do Corinthians pro Campeonato Paulista, eu não estou dizendo que vai cair para a segunda divisão, longe disso, mas ficar entre os 4 eu acho complicado, pelo time e toda a confusão que acontece. Hoje enfrenta um Guaratinguetá que evidentemente se empolga, mais ainda quando enfrenta equipes grandes, já jogou e perdeu do Santos na Vila Belmiro e agora recebe o Corinthians e você repara os jogadores tomando posição aí para o hino nacional e lá ao fundo como torcedor de Guaratinguetá enche todas as dependências do estádio Dario Leite para acompanhar Guaratinguetá e Corinthians. Vai ser executado o hino nacional brasileiro
E sempre é interessante lembrar, é uma lei do Estado de São Paulo que obriga em todo evento público a execução do hino nacional brasileiro. E agora em Guaratinguetá nós vamos ter a exibição do hino. O Corinthians, que além do Christian que foi embora para Porto Alegre, e esse não é mais desfalque, tem outros 3. Olha o hino aí, vamos ouvi-lo. A execução do hino nacional brasileiro, desde a penúltima rodada, se eu não estiver enganado, foi tomada a decisão de tocar a primeira parte do hino nacional brasileiro e ele foi executado no estádio em Guaratinguetá. Para o início do jogo daqui a pouquinho de Corinthians e Guaratinguetá, o time da casa tentando aí a sua terceira vitória. São 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas em 5 jogos, tem 7 pontos ganhos. E o Corinthians, uma das equipes que ainda não empataram no Campeonato Brasileiro. O Corinthians ainda não empatou. O time do Santos também ainda não empatou no Campeonato Brasileiro, no Campeonato Paulista. E o Rio Branco de Americana, que aliás não empatou e nem venceu, só perdeu até agora no campeonato. São os 3 times sem empates. Aí em destaque o Salve Espínola, vai fazer agora o sorteio. Tem o chamado o Abel o Andrei para conversar com mais algum jogador aí de Corinthians e Guaratinguetá. Você falou há pouco sobre o estádio, a presença do torcedor. O estádio Dario Leite tem capacidade para 16 mil torcedores, 15 mil ingressos foram colocados à venda e desde ontem não tem mais ingressos para vender. Eu vou aproveitar para conversar com o técnico da equipe do Guaratinguetá, o Carlos Sabelo, sobre essa postura. A equipe que sempre vinha jogando no esquema 3-5-2 com 3 zagueiros, hoje vai jogar no 4-4-2. O que ele pretende com isso? Estamos com 2 de velocidades para tentar envolver o time do Corinthians. O time fica mais ofensivo com esse seu esquema, com essa sua postura, cara? A princípio, sim. Nós tivemos dois atacantes de velocidade. Eu acredito que nós tínhamos a opção de jogar com um atacante de área, um atacante de velocidade. Optamos por 2 de velocidade, mesmo porque são 3 zagueiros do Corinthians e podemos envolvê-los com a velocidade. Obrigado. Abel. Estou aqui com o William, 18 anos de idade, brilhou na seleção sub-20, tem essa responsabilidade hoje, entrando aí no lugar do Roger. O que o Leão pediu para você especificamente? O que muda nesse time do Corinthians, muito jovem hoje? Ele pediu para eu, o Elton, o Rosinei ali na frente ali, procurar tocar bem a bola e partir para cima do adversário e finalizar bastante, que a equipe não estava finalizando nos últimos jogos, agora pediu para finalizar bastante, que é para a gente procurar fazer os gols. Aí o William, Kleber Machado. Sem dúvida um time bem mais jovem, buscando aí jogadores das equipes de base. O Salvo Espínola vai apitar o jogo, o José Roberto vai estar com a gente. O Abel falou com o Leão sobre a arbitragem, houve um ou outro problema mesmo nas últimas rodadas. Nesse jogo, o último do Corinthians, o Corinthians teve 3 expulsos, né? O Marcelo Matos, o Betão e o Roger. E o Salvo Espínola é dos principais árbitros do Brasil, não é, Wright? Sem dúvida nenhuma, amigo da Globo, muito boa tarde. O Salvo Espínola tem a missão hoje aí, que é esfriar esse caldeirão de reclamações que o Corinthians tem desde a última rodada. É um árbitro experiente e com independência
ele vai procurar, em imparcialidade, procurar fazer um excelente trabalho. É um árbitro experiente, espero que ele saia assim. Vai começar o jogo, temos quase aí 9 minutos de atraso em relação ao horário marcado para o início da partida, 16 horas. Estamos aí com 4 horas e 9 minutos da tarde no horário de Brasília deste domingo. E vai começar a partida, está o goleiro Edson Bastos, um goleiro de 27 anos, teve uma ótima passagem pelo Figueirense, o Edson Bastos. Bom goleiro do futebol brasileiro, jogou na Portuguesa também, o Edson, antes de ir para Guaratinguetá. O time de Guaratinguetá todo de vermelho, o Corinthians do goleiro Marcelo com o seu uniforme tradicional. O uniforme do Corinthians agora tem finas listras pretas sobre a camisa branca. Vai começar o jogo com a saída para o time do Corinthians em mais uma rodada do Campeonato Paulista que você acompanha ligado na Globo. O Corinthians com 2 derrotas seguidas. Bola em jogo para você ligado na Globo. Começa mais uma partida importante para o time do Corinthians. Hoje com 9 pontos, 1 ponto atrás do quarto colocado, que é o Noroeste, 6 pontos atrás do líder do campeonato, que é o Santos. Noroeste pega o São Paulo em Bauru e o Santos joga contra o Palmeiras no Palestra Itália. São os jogos das 6h10. A bola nem começou a rolar e o Bragantino abre o placar contra o São Bento em Bragança Paulista. O único jogo que também começa às 4 da tarde, 1-0 para o Bragantino. Contra o São Bento, o gol foi marcado pelo Somália, que é o outro Somália, não é o Somália do São Caetano, evidentemente. Carlinhos faz o lançamento para o campo de ataque do Guaratinguetá. Recebe, gira Giovani. A bola bateu no Elton, hoje numa outra função, como um ala pela esquerda. Corinthians vai tentando a primeira arrancada. O Wilson trabalhou, deu de novo no Elton. Encosta e recebe o William. O torcedor do Corinthians deve depositar boa confiança no William. Foi titular da seleção sub-20 do Brasil, campeã sul-americana. Aí vem de trás o Daniel. Recua um pouco o jogo para o Marquinhos. De novo o Elton. Primeiro drible ele deu. É rápido o Elton. Vai para cima da marcação. Fica no chão e sofre a falta. Ele é pequenininho. E às vezes fica a dúvida, né, Wright? Qualquer toque ele cai ou o pessoal pega mesmo? Agora foi falta, não foi? Falta total, sanduíche clássico. E o árbitro em cima marcou corretamente. Com a torcida do Corinthians, da região do Vale do Paraíba, da capital também, que foi a Guaratinguetá para curtir. O Corinthians enfrentando o Guaratinguetá tem a primeira chance nesta bola parada. O time da capital. Se ajeita ali o Edson Bastos, a barreira no meio da meia-lua da grande área. O Salvo Espínola ainda arrumando a posição da barreira. O Corinthians tem o Magrão, tem o Gustavo ali perto da bola também. Tem um jogador do Guaratinguetá aqui que o Daniel está reclamando. Ninguém pode ficar perto da bola. Bateu o Magrão em cima da barreira. Aí segue o jogo. O Magrão bateu, queria que a falta fosse repetida por causa da barreira andar, seguiu o jogo e depois falta contra o Corinthians. A barreira andou e eu acho que na sua colocação ainda estava a menos de 9,15 metros, que é a distância regulamentar da bola para a barreira. Começa jogando o Guaratinguetá. A bola chega aqui do lado esquerdo com o zagueiro Jesse. Aí recebeu no meio o Léo Mineiro. O time do Corinthians recua. O Guará fica com a bola no campo de defesa. Tenta a arrancada o Jesse. Apertado, freou. O Wilson veio na marcação. Sai jogando o Léo. Lá na direita, domina Giovani. Abre o jogo o time do Guaratinguetá. Saiu na marcação o Gustavo. O drible foi feito, vem o Marquinhos da cobertura, dividiu, a bola saiu, vai embora para escanteio para o time da casa. Uma entrada esquisita, seguiu o jogo. Arriscada, né? Porque levanta o pé depois que toca na bola. O juiz deu só escanteio, o time do Guaratinguetá vai bater lá pelo lado direito do ataque. Zagueiro Jesse marcado pelo Marinho, vem a cobrança, passou por todo mundo. Corre para aproveitar o Rosinei, tomou um tranco, o juiz considerou normal na bola, no jogo de corpo, o tranco do Leandro. Carlinhos faz a abertura lá para o lado direito, já passou o Giovani. Vai levando o Guaratinguetá no drible do Alê. Giovani tocou no meio, Leandro ficou no chão, olhou para o árbitro, a bola espirrou. Briga o Magrão. Se vira bem Magrão, na sequência, no entanto, erra o passe. O Guaratinguetá insiste. Olha o Leandro aí de novo. Faz a fila, bate no gol.
Marcelo defende, no rebote de novo a bola vai para fora. Outra olhadinha dos jogadores do Guaratinguetá para o árbitro no rebote. Essa é a jogada, o chute, quase sem ângulo, o Marcelo pegou. Depois o jogador do Guaratinguetá sofreu uma entrada ali mais forte, não sei se faltosa, Wright. A jogada, né, tem um monte de gente, ele chuta a bola vai sobrar, e no retorno não dá para precisar se a bola foi tocada antes ou não. Se não foi tocada, era pênalti. Mas é um carrinho lá dentro da área. Esquisito, inclusive, a sensação que eu tive que a bola foi tocada, não foi tocada pelo jogador do Corinthians. Está jogando o time do Corinthians com quase 5 minutos. Marquinhos faz a abertura na esquerda. O Arce, jogador número 17 do Corinthians, boliviano, tem só 21 anos de idade. Aí de novo o rebote. Parece que tocou na bola primeiro, não, Arce? Agora. A sensação de agora, por essa tomada lateral, que a bola é tocada primeiro. Mas foi um outro carrinho do Marquinhos. Perigoso, né? Pois é. Começa o trabalho aí, o time do Guaratinguetá no campo de defesa. Aí o Carlinhos. Sai lá pela direita o Alê. Léo Mineiro domina no meio, de novo o Alê. Já disse para o Carlinhos tocar a bola na esquerda para o Jesse. O zagueiro recebe com algum espaço. Lá para frente ele olha e todo mundo de vermelho está marcado. Então começa outra vez o trabalho no meio do campo. Alê e Magal. O Corinthians deu o bote e tomou a bola. Olha o Arce aí, ó. Velocidade é um dos fortes do boliviano. Dominou, segurou. Tocou a bola na meia. Rosinei, abriu o William. Bola para ele. Domina, chega no fundo. Vai o Corinthians, deu uma gingada, fez o cruzamento. Consegue afastar Jesse dentro da área do Guaratinguetá. Daniel no rebote. O passe do Rosinei foi muito forte. A bola foi embora pela linha de lado. Até pela pouca idade do time do técnico Carlos Rabelo, é o primeiro confronto entre Corinthians e Guaratinguetá na história. Rosinei caiu, agarrou a bola com a mão. Aí o juiz... Foi marcada a falta que efetivamente aconteceu. Ele foi trancado pelas costas. Mas é sempre um risco, né? Cair, agarrar a bola, se o juiz não der a falta. Exatamente. E o jogador brasileiro tem a mania de fazer isso. O Gustavo vai para a área, o time do Corinthians pode jogar uma bola, cruzar uma bola para dentro da área do goleiro Edson Bastos. É o Rosinei que está nela. Magrão também fica esperando o cruzamento. Quem tocou de cabeça foi o Gustavo. Sai do gol, Edson Bastos fica com ela. 43 anos depois, Guaratinguetá está de volta à primeira divisão. A Esportiva disputou 4 campeonatos paulistas e o Guaratinguetá foi o 4º colocado no campeonato da Série A2 no ano passado. Assim, volta à primeira divisão e traz o torcedor do Guaratinguetá, uma cidade que tem muitos estudantes, tem universidade. O pessoal está empolgadíssimo com o time. Olha o Corinthians com o Wilson, não bateu bem na bola, ela saiu à esquerda. O técnico do Guará mudou o jeito de jogar, Casagrande, para ter velocidade e pressionar o Corinthians. Por enquanto está igual o jogo? Tá igual. O Corinthians, assim, quando o Guará tem a bola, ele se fecha, tá mais preocupado em não tomar o gol, né? Para não perder a confiança, os jogadores jovens não perder a confiança. Mas as duas vezes que o Guará conseguiu tocar, ir para cima, entrar na área, conseguiu finalizar. Fazer a defesa do Corinthians. Os dois que saem para marcar, porque o Marinho é o líbero, né? Tem o Gustavo e o Marquinhos. São altos e lentos. E os dois atacantes do Guará são velozes. E olha a chegada aí, ó. A bola era boa na intenção. O Léo Mineiro do Guará queria essa bola mais à frente. O Leandro tocou nas costas dele praticamente. Então o Corinthians se arruma e sai jogando com o Marquinhos. Um pouco mais atrás aí pro Marinho. Aí você tem bem a posição de cada zagueiro do Corinthians. O Marquinhos lá pela esquerda, o Marinho pelo meio e o Gustavo pela direita. A bola metida, o corte feito, o Marinho chegou nela e o juiz considerou que ele chegou fazendo falta. Parou o jogo, falta contra o Corinthians, falta do zagueiro Marinho. Alê recebe ainda no campo de defesa do Guaratinguetá. O zagueiro Jesse faz a abertura para o Galego. Um toque de primeira. Tenta escapar o Laécio. É Laécio mesmo, sem o R. O camisa 9 do Guaratinguetá. Arremesso lateral que o Galego já cobrou. Lá para dentro da área. Tentou o cruzamento. Fez a jogada. O Alexandre pedalada. A defesa do Corinthians tira.
O Wilson ajeita para o Rosinei. Rosinei vai trazendo por dentro. O Elton abre lá pela esquerda. Bola nas costas dele, dá tempo de voltar, dominar e partir para o campo de ataque. Movimentação do William. Vem de trás o Magrão. Ficou com espaço para pensar a jogada, William. Vai o Daniel. Quem abriu foi o Arce. Não conseguiu controlar a bola. Perdeu, é arremesso lateral para o Guará. Globo, a gente se vê por aqui. Volkswagen, perfeito para a sua vida. Mais uma bola que vai pro arremesso lateral. O time do Guaratinguetá com o Galego. O juiz pode até optar pela falta em cima do jogador do Guará. Foi o que ele fez e o Galego já bateu. Antecipou-se bem o Marquinhos. Não deixou a bola chegar no Laércio. Mas na briga a bola fica com o time da casa. Olha o Laércio, recebeu em condições, entrou na área, bateu pro gol. Firme Marcelo para fazer a defesa. Essa movimentação do Guaratinguetá parece mesmo ser o maior risco do time do Corinthians. E o Giovani retomou, vai para dentro, tentou a jogada individual. Recebeu de volta do Laércio. Aí o Magrão na marcação tomou. Por causa desse detalhe de uma defesa um pouco mais pesada, com um ataque que se movimenta. Isso nunca é fácil para quem joga atrás. O Corinthians está jogando com o Magrão, capitão do time hoje. Rosinei. Bom, o passe para o Wilson e a tentativa de devolução do Wilson foi inteligente. Não conseguiu. Se a bola passa, o Rosinei ia ficar na cara do Edson Bastos. Tentou o lance Leandro, foi derrubado pelo Daniel. E a falta marcada com 11 minutos. Depois do futebol, volta Fausto Silva com as atrações do Domingão. Você vai conhecer os novos sucessos da banda Calypso daqui a pouquinho no Domingão do Faustão. Vai se mandando o time do Guaratinguetá com o Giovani. A zaga do Corinthians rebateu. Carlinhos está sozinho aqui no campo de defesa. Encosta e recebe o Alê. Aí Magal. Magal toca a bola mais à frente. O corte foi feito pelo Rosinei. A bola chega no Wilson, protegeu. Ameaçou sair para o lado errado. Aí prendeu um pouco a bola. Deixou de tocar mais rápido para o William. Agora tocou, ele tenta a jogada individual, faz bem o lance, o cruzamento foi muito forte. Passou pelo ataque do Corinthians, não dá para o Arce. Arremesso lateral para o Guaratinguetá. Kleber. Também tem alguns jogadores de boa movimentação no campo ofensivo. Você que chamou, Abel? Exatamente, a gente já falou da juventude desse Corinthians. E eles têm 10 jogadores hoje formados nas categorias de base do clube. 4 estão no banco e 6 no time titular, né? O goleiro Marcelo, Marquinhos, Rosinei, William, Elton e Wilson. Poderia ter o Fagner também, lateral direito, que também estava na seleção sub-20, mas acabou o contrato dele. Ele não quis renovar, já foi embora procurar outro clube, que deixou o Leão muito irritado. Ele disse que lançou o jogador ano passado e não apareceu nem para se despedir. O Leão ficou irritado com o Fagner e certamente ficou irritado também com